Olá pessoal, é muito importante compreender a estrutura de como a redação pode ser solicitada no concurso. Após analisar algumas provas anteriores, entendemos um pouco a sua estrutura. Vamos ver cada um desses elementos na prática. Tema reduzido. Este termo se refere a uma versão mais curta ou simplificada de um tema específico, mantendo as informações essenciais. Texto motivador. Refere-se ao trecho inicial fornecido, que serve como ponto de partida para a elaboração do texto. Esse texto motivador geralmente introduz o contexto ou a situação que envolve o tema, estimulando a reflexão e fornecendo elementos iniciais para a discussão. Reflexão analítica. Este termo se refere a uma abordagem de pensamento, ideias, conceitos ou experiências, considerando diferentes perspectivas uma avaliação lógica. Tema. Este é o tópico específico que será discutido no texto. É a parte central sobre a qual a reflexão analítica será realizada. Essas instruções indicam diretrizes específicas para o desenvolvimento e apresentação de uma redação. Vamos analisar cada ponto. No desenvolvimento do tema, o candidato deverá demonstrar domínio da escrita padrão. Isso implica usar corretamente a gramática, ortografia e pontuação, seguindo as normas da língua portuguesa. Manter a abordagem nos limites da proposta. O candidato deve aderir ao tema proposto, evitando desvios ou informações irrelevantes. Redigir o texto no modo dissertativo argumentativo, não sendo aceitos textos narrativos nem poemas. A abordagem deve ser analítica e argumentativa, apresentando uma tese clara e fundamentada. Demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista. Isso requer a habilidade de escolher, organizar e relacionar argumentos e informações para sustentar a posição defendida na redação. Apresentação da redação. O texto deverá ter de 25 linhas a 30 linhas, mantendo-se no limite de espaço destinado à redação. Os candidatos devem atender ao requisito de extensão, mantendo a redação dentro do intervalo especificado. O texto definitivo deverá ser passado para a página de redação. O texto da folha de rascunho não será considerado. Com caneta esferográfica de tinta preta e em forma legível. Isso destaca a importância de passar a redação para a folha final usando caneta preta, assegurando uma apresentação clara e legível. A redação não deve ser identificada por meio de assinatura ou qualquer outro sinal. Agora, vamos examinar cada bloco com um tema que poderá ser abordado na redação. Bloco 1. Infraestrutura, exatas e engenharia. Para situar uma reflexão acerca da engenharia sustentável, apresenta-se o texto motivador abaixo. Na busca por soluções ecológicas, a engenharia desempenha um papel importante. Projetar e construir de forma sustentável é mais do que uma opção, é uma necessidade. Utilizando inovações como materiais ecológicos e sistemas eficientes, a engenharia pode moldar um futuro onde a eficácia se encontra com a ecologia. Da energia renovável ao gerenciamento de resíduos, cada projeto oferece a chance de contribuir para um mundo mais sustentável. Tendo em vista a urgência crescente das questões ambientais que permeiam nosso planeta, a engenharia sustentável emerge como um farol de esperança na busca por soluções práticas e eficazes. Elabore um texto dissertativo argumentativo abordando o seguinte tema: Engenharia sustentável, construindo um amanhã mais verde. Bloco 2. Tecnologia, dados e informação. Para situar uma reflexão acerca da inteligência artificial ética, apresenta-se o texto motivador abaixo. Na era da inteligência artificial, o avanço tecnológico é notável, mas não isento de dilemas éticos. Privacidade e viés algorítmico são preocupações que merecem nossa atenção. Para garantir uma inteligência artificial responsável, é essencial estabelecer diretrizes éticas, promover a educação sobre seus impactos e criar regulamentações que assegurem transparência. Juntos, podemos moldar um futuro em que a inteligência artificial não só evolua, mas o faça de maneira ética, contribuindo para o bem-estar coletivo. Tendo em vista o rápido avanço da inteligência artificial e seus impactos crescentes em diversos setores, é imperativo refletirmos sobre os desafios éticos associados a essa tecnologia. A busca por soluções que promovam uma inteligência artificial ética deve ser prioridade, abordando questões como privacidade, viés algorítmico e transparência.
Elabore um texto dissertativo argumentativo abordando o seguinte tema: Inteligência artificial, ética, guiando o futuro com responsabilidade. Bloco 3. Ambiental, agrário e biológicas. Para situar uma reflexão acerca da preservação ambiental, apresenta-se o texto motivador abaixo. Nos recantos mais exuberantes do Brasil, a biodiversidade compõe uma sinfonia única de vida. Proteger esses ecossistemas vai além da apreciação estética, é um compromisso vital que traçamos com nossa própria existência. Em nossa nação, a estratégia de conservação torna-se um alicerce, onde áreas protegidas, como nossas ricas reservas naturais, e práticas agrícolas sustentáveis se erguem como baluartes indispensáveis. Tendo em vista a crescente urgência das mudanças climáticas e a aceleração da perda de biodiversidade, é essencial promover uma reflexão profunda sobre nossas responsabilidades em relação à preservação ambiental. Nesse contexto, a elaboração e implementação de estratégias eficazes de conservação tornam-se não apenas imperativas, mas uma verdadeira jornada coletiva pela sobrevivência. Elabore um texto dissertativo argumentativo abordando o seguinte tema: Preservação ambiental, uma jornada coletiva. Bloco 4. Trabalho e saúde do servidor. Para situar uma reflexão acerca da inovação no bem-estar dos servidores, apresenta-se o texto motivador abaixo. Em nosso dinâmico cenário, repensar os benefícios para servidores é mais que necessário. Ao explorar inovações nesse campo, não apenas melhoramos a eficiência, mas também oferecemos um suporte mais amplo e eficaz. Flexibilidade, apoio à saúde mental e programas personalizados são chaves para elevar a satisfação e a produtividade. Nessa jornada de transformação, reconhecimento e recompensas não são apenas adições, mas alicerces para um ambiente de trabalho compassivo e motivador. Ao adotar essas inovações, não apenas avançamos, mas moldamos um futuro onde os servidores não são apenas eficientes, mas genuinamente valorizados. Tendo em vista a complexidade crescente dos desafios enfrentados pelos servidores públicos, é imperativo refletir sobre a necessidade contínua de inovação no bem-estar desses profissionais. Elabore um texto dissertativo argumentativo abordando o seguinte tema: Inovação no bem-estar dos servidores, um convite à transformação. Bloco 5. Educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. Para situar uma reflexão acerca da educação para todos, apresenta-se o texto motivador abaixo. Em um mundo diverso, a educação igualitária é a base para sociedades justas. O acesso ao conhecimento não deve ser limitado pela origem socioeconômica, mas sim impulsionado pela paixão pelo aprendizado. Garantir uma educação de qualidade para todos, independentemente de sua origem, não é apenas uma aspiração, mas um compromisso com um futuro mais equitativo. Tendo em vista a essência transformadora da educação e seu papel fundamental na construção de sociedades mais justas, é imperativo refletirmos sobre estratégias concretas para efetivar o ideal de educação para todos. Diante do compromisso com um futuro mais igualitário, urge a necessidade de ações abrangentes que transcendam as barreiras socioeconômicas e promovam verdadeira equidade no acesso ao conhecimento. Elabore um texto dissertativo argumentativo abordando o seguinte tema: Educação para todos, construindo um futuro igualitário. Bloco 6. Setores econômicos e regulação. Para situar uma reflexão acerca do crescimento sustentável, apresenta-se o texto motivador abaixo. Em um mundo desafiador, as políticas econômicas evoluem para abraçar um desenvolvimento sustentável. Indo além do crescimento tradicional, essas abordagens consideram os impactos ambientais e sociais. Estamos diante de uma oportunidade única de transformar nossas economias, alinhando-as com a preservação ambiental e a justiça social. Tendo em vista a transformação das políticas econômicas para o crescimento sustentável implica em repensar fundamentalmente como medimos o sucesso e o progresso. É necessário transcender a visão de crescimento quantitativo, focando em indicadores que considerem não apenas a prosperidade material, mas também a saúde dos ecossistemas e a qualidade de vida das comunidades. Elabore um texto dissertativo argumentativo abordando o seguinte tema: Crescimento sustentável, rumo a políticas transformadoras. Bloco 7. Gestão governamental e administração pública. Para situar uma reflexão acerca da ética na administração pública, apresenta-se o texto motivador abaixo.
Numa era onde a ética muitas vezes se perde nos meandros da burocracia, é hora de desafiar o status quo e instigar uma revolução ética na administração pública. Propor medidas não convencionais é o primeiro passo para rompermos com as velhas práticas e construirmos um ambiente onde a transparência e a integridade se tornem a norma. Tendo em vista o cenário atual da administração pública, marcado por desafios éticos que muitas vezes se entrelaçam com a complexidade burocrática, torna-se imperativo uma profunda reflexão sobre como resgatar os valores morais fundamentais que devem nortear o serviço público. Elabore um texto dissertativo argumentativo abordando o seguinte tema: Ética na administração pública, uma revolução necessária.